Olá a todos, esse é um tutorial de xadrez produzido pela Escola Estadual Fátima Gaioto Sampaio, de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. O jogo de xadrez. O jogo de xadrez ele é jogado entre dois adversários que movimentam peças no tabuleiro quadrado chamado tabuleiro de xadrez. O jogador com as peças brancas sempre vai iniciar o jogo. Caracteriza-se sendo a vez do jogador adversário quando o seu adversário completou esse lance, ou seja, assim que o seu adversário movimentou a peça, pegou a sua peça na mão, mudou ela de posição e soltou a peça, passa-se a vez para o próximo jogador. Então, a partir do momento que você toca a peça, você deve encerrar o seu movimento para que o adversário possa jogar. Quais são os objetivos, ou o principal objetivo do jogo de xadrez? O objetivo de cada jogador é colocar o rei adversário sob ataque, de tal forma que o adversário não tenha lance legal a evitar a captura do seu rei no lance seguinte. Toda vez que o rei ele está em forma de ser capturado, a gente chama isso de cheque. E a partir do momento que tem não existe mais nenhum tipo de movimento em que o adversário pode fazer para salvar esse rei, a gente considera isso um checkmate. O jogador que alcançar o objetivo de dizer um checkmate ao seu adversário é o vencedor, ou seja, o jogador que levou o mate é o que perde a partida. Qual a posição inicial das peças no tabuleiro? Então aqui nós temos um tabuleiro, né? Então a gente vai mostrar aqui bem rapidamente para que vocês entendam. Olha, a torre ela está sempre aqui no cantinho. Em seguida, segunda casa, os cavalos. O bispo ele fica na terceira casa. A rainha ela sempre vai ficar na casa ao lado do rei, mas a rainha escura fica sempre na casa escura e a rainha clara sempre na casa clara. E o rei ao contrário, o rei escuro na casa clara e o rei claro na casa escura. A linha de frente é feita pelos peões. Os peões têm a função de fazer a primeira proteção às peças maiores. Nós já vamos ver aqui qual o movimento das peças. Bom, nenhuma peça pode se movimentar a uma casa ocupada por uma peça de sua cor. Então você nunca vai poder ocupar uma peça ou passar por cima da peça onde já tem uma casa sua. Se uma peça vai movimentar aonde está ocupada por uma peça adversário, essa peça é capturada e retirada do tabuleiro. Na dama, por exemplo, a gente fala comeu a peça. No xadrez a gente utiliza a palavra foi capturado. Quando uma peça está atacando essa peça é considerado um ataque. Isso é um ataque. Poder capturar essa outra peça é um ataque. Não que seja obrigatório. A dama, por exemplo, é obrigatória a captura. No xadrez é uma opção de cada um. Bom, a rainha ou a dama, ela é a peça que mais pode se mover pelo tabuleiro. Então a gente vê aqui, ó, ela pode se mover tanto em diagonal, como em coluna, como em fileiras. Quantas casas estiverem desocupadas, ou seja, ela pode atacar peças a longa distância, desde que não tenha nenhuma peça no seu caminho. Ela não pode passar por cima de nenhuma peça, mas ela pode se movimentar em todos os eixos disponíveis na tela. A torre. A torre também é uma peça forte, porém ela só movimenta-se em coluna e em fileira. Né? Então a gente vê aqui, ó, essa torre, então ela pode se movimentar à direita, pode se movimentar à esquerda, pode se movimentar para cima ou abaixo. Também tem um grande alcance, né? Desde que não tenha nenhuma peça à sua frente, mas sempre em coluna ou em fileira. Bispo. O bispo ele move-se sempre em diagonal. Como nós vimos lá no tabuleiro, então um bispo sempre vai estar na casa branca ou na casa clara e outro bispo sempre na casa escura. Então o bispo ele sempre vai estar andando nessa sua casa. Então esse bispo, por exemplo, de casa branca, ele só vai andar nas casas brancas ou nas casas claras. E nós vamos ter um outro bispo de casa escura que só vai poder andar nessa diagonal. Cavalo. Cavalo tem um movimento um pouco mais complexo, né? O cavalo ele anda em L, formato que a gente chama o formato de L, mas a gente pode sempre contar até 3, que seria lá, o cavalo branco está aqui, então ele faz 1, 2, 3. 1, 2,
3, sempre no formato de L. Esse é o formato que o cavalo tem que trabalhar. E a única peça que pode, por exemplo, passar por cima das outras peças. Tá certo? Então, olha lá. 1, 2, 3. Ele passou por cima desse peão. Mesmo que fosse uma peça adversária, não seria capturada. Então, ele vem nessa outra posição aqui. Certo? O peão. O peão, ele avança sempre onde tem uma casa vazia, imediatamente à sua frente e na mesma coluna. Esse é um movimento. O segundo movimento do peão é quando, do início da partida, ou do primeiro movimento do peão, ele pode avançar até 2 casas. Ele pode, então, caminhar 2 casas sempre à frente, na mesma coluna. E o peão, ele pode ocupar uma casa ocupada por uma peça adversária, ou seja, fazer a captura desde que seja em diagonal. Então ele caminha na coluna, mas para fazer captura, uma peça em diagonal. Então nós vamos ver aqui no gráfico, ó, fica fácil da gente entender. Ó. Então o peão está aqui para o seu primeiro movimento. 1, 2. Ótimo. Tá certo? Aqui ele já fez os 2 movimentos. Olha lá. Um para frente. Olha o outro peão aqui. Ó. Um para frente também. Esse peão branco, por exemplo, ele tem a opção de ou ir para frente, uma coluna, ou uma em diagonal, somente porque ele vai fazer a captura. No mesmo caso, o preto, um para frente ou em diagonal. Né? Então, esses são os movimentos que o peão pode fazer. E o peão ainda tem uma grande vantagem, ele pode ser promovido. É a única peça que pode ser promovida no xadrez. Como que é essa promoção? A promoção é quando ele alcança a última fileira, ou seja, ele chega lá na linha de fundo, na última linha. E ele pode ser trocado por qualquer peça, ou a dama, ou a torre, ou o bispo, ou o cavalo, né? E ele pode à vontade se movimentar depois que ele se transformar nessas peças. Então, olha lá, ele vai estar nessa, ele sai dessa posição, o bispo branco, se ele chegar lá do outro lado, ele pode alterar. O bispo preto, se chegar desse lado, ele também pode alterar. Né? Então é a única o grande movimento, acho que, do peão é esse. O rei é a peça mais importante do jogo, somente porque ele não pode ser capturado. Porém, os movimentos são extremamente restritos. Ele pode andar uma peça, um movimento apenas, desde que ele não ocupe uma casa onde ele vai ser capturado. Então, olha lá, um para a esquerda, um para a direita, um na diagonal, outro para... Então, ele pode uma vez, desde que ele não fique em posição de ser capturado por nenhuma outra peça. O rei não pode ser capturado e ele não pode se suicidar, ou seja, se colocar em posição de ser capturado. O fim da partida. Quando se termina a partida? Quando, depois de um movimento legal que o seu adversário executou, você não consegue mais movimentar o seu rei. Se todas as possibilidades forem suplantadas do rei se movimentar, a partida termina nesse ponto, onde o jogador adversário disse a palavra mate ou checkmate. Bom, esse foi um tutorial que a gente quis mostrar para vocês as principais características do jogo de xadrez. Espero que vocês aproveitem muito desse jogo, que é um jogo muito importante para desenvolver a nossa concentração, para desenvolver o raciocínio rápido, né? E isso é muito importante para todos nós. Muito obrigado.